Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E o tema de hoje é depressão e ansiedade. Uma coisa leva a outra. Você já sentiu que a vida perdeu o sentido? Que a energia sumiu? Que você não tem vontade de fazer nada e não consegue reagir? Essa live é para você. Ou para alguém que você conhece que está assim, alguém que você ama muito. Então, convide agora, ainda dá tempo para você convidar para participar da live. E curta e comente durante a live e se inscreva no meu canal. Então, vamos lá. O que é depressão? Ou melhor, o que não é depressão? Depressão não é preguiça, não é malandragem, não é fraqueza, não é falta de Deus. Depressão é uma coisa que machuca demais. Mas o que é ela? Ela é uma prisão emocional que rouba a energia e a vontade de viver. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Quando ela é muito forte, a pessoa não consegue nem escovar os dentes, nem tomar banho, nem comer, né? Então isso precisa ser tratado com urgência. Mas o que é na verdade? A depressão é uma dor que a gente também uma dor que a gente traz lá da infância, né? Uma coisa que não foi vista nem cuidada. E essas emoções se atualizam na vida adulta. Nós temos 5 emoções básicas, né? Que seria a rejeição, sentir-se abandonada, sentir-se manipulada, humilhada e trocada, né? Que leva a uma emoção que se chama você se sentir excluída. A troca aí também tem a ver com exclusão. Mas por que nós nos projetamos, nós vivemos assim? E por que que uma coisa leva a outra? Porque quando você não está depressivo, não está feliz no presente. Porque você está sofrendo por essas traumatizações da infância. E que essas traumatizações levam a ter raiva, às vezes você sabe até de quem é que você tem raiva, mas essa é a raiva de alguém que você ama, ou guardar mágoas, né? E tudo isso vai afundando a pessoa não tem uma baixa estima. Por que eu tenho uma baixa estima? Porque eu não me reconheço capaz, porque tudo isso foi passado na infância, né? E essa necessidade de ser vista, de ser amada, de ser cuidada, tudo isso são das disfunções que nós vivemos na infância. Vejam bem, não estou aqui julgando, nem culpando, né, tirando pedra em nossos pais, mas muita coisa que eles nos passaram foi o que eles viveram na infância deles também. Então, eles repetem automaticamente, ou repetem até achando que é correto, né? Porque receberam de pessoas que eles amavam e que confiavam que estavam fazendo o melhor para a gente. Então a gente repete que filho é para ser criado dessa forma e pronto. Se uma criança foi abusada, recebeu muito abuso físico, ela provavelmente tem a tendência de fazer isso com os filhos. Tem os dois polos. Ou ele não faz nada, ou não dá limite nenhum para o filho, ou ele vai repetir o que ele viveu. E essas duas polaridades não estão saudáveis, né? Tem que ter um meio termo. Mas vamos lá. E por que a ansiedade? Porque a coisa aí, na verdade, é a depressão. Leva a outra ansiedade. Porque a ansiedade também é fugir do presente. O presente é tão doloroso que eu vivo as dores do passado no presente e eu me projeto para o futuro. Por que eu me projeto para o futuro? Para sair do presente dolorido. E aí a gente sabe que o futuro traz ansiedade porque a pessoa não construiu um presente sólido, né? Não está com uma vida organizada. Então, provavelmente, lá se projetando para o futuro, ela também não vai conseguir, ela tem medo do futuro, porque ela tem medo do agora. Então,
A gente tem que viver o presente, nem o passado, nem o futuro. A gente tem que viver no presente, construir o presente aqui. E a gente construindo bem o presente, a gente vai ter um resultado bom no futuro, certo? Então, e por que essa dor do passado, ela está sempre, sempre se atualizando, né? Então, resumindo, é isso. Às vezes a pessoa não vive no presente e nem consegue evoluir na vida. E tem medo do futuro. E o futuro se constrói com um presente sólido. Agora vamos entender, vamos ver aqui a incidência dessa doença em várias faixas etárias, né? Na infância, tem pouquíssimo grau de depressão. Porque as crianças se protegem com a ilusão. Graças a Deus, as crianças são criativas, se iludem, né? Imaginam situações e elas vão se protegendo dessas dores, embora elas fiquem guardadas lá na sombra, que no futuro elas vão aparecer, né? Que é justamente quando a criança vai crescendo e se torna um adolescente. Aí, quando ela cresce, né, a responsabilidade começa a aumentar do adolescente. Ele começa a compreender que precisa assumir algumas responsabilidades. Mas eles estão preparados para isso? Para assumir essa responsabilidade? E as dores que ele guardou na sombra, na infância, né? Foram responsáveis por vários caráteres. Então, cada fase da vida tem um caráter específico que causa uma dor. Nós temos todos, mas geralmente, eu sempre falo isso, a gente está mais preso em dois caráteres, certo? As dores que incomodam mais, que nos prendem mais. E no grau adulto, assim, quando se torna adulto, o grau de... a possibilidade da depressão aumenta muito mais, né? Da adolescência, vai crescendo para o adulto, e são as frustrações, são as decepções, cobranças, sentimento de incapacidade. E tudo isso, como eu sempre bato na mesma tecla, vem de dinâmicas da infância, certo? E na velhice também ela acompanha a gente, essa depressão. Se você não se cura na adolescência, na fase adulta, se você não se conhece, não conhece onde você está amarrado, por que você está se sentindo assim, por que você não se valoriza, por que você quer tanta atenção dos outros, por que você não sabe se amar. Tudo isso é uma coisa que vem crescendo, é uma bola de neve que você precisa olhar para isso, né? E ter um acompanhamento para trabalhar essas emoções, certo? E quais são os gatilhos, né? Porque a gente ouve dizer assim, é a perda de um relacionamento, a morte de um ente querido, a perda do emprego, uma posição de reconhecimento. Tudo isso em pessoas que não têm a tendência de ter a depressão e que são pessoas que a gente pode considerar mais ou menos bem resolvidas, que ninguém é bem resolvido totalmente, somos todos doentes, né? A depressão, esses gatilhos são apenas, como eu digo, gatilhos, porque o problema já está aqui dentro, está na sombra, né? A gente ouve assim dizer, lá onde eu morava, uma moça se jogou de um terceiro andar de um condomínio, ou de um shopping. Aí a notícia que corria era que o namorado tinha acabado com ela e ela fez esse ato horrível, né? Aí eu digo assim, de quem ela se sentiu abandonada? Quem aquele rapaz representava na vida dela? Porque se ela fosse uma criança cheia de amor por si mesmo, se tivesse ensinado a se amar, a se respeitar, a se valorizar, esse fim de namoro não chegava a levá-la a fazer um ato desse, né? Eu já estou entrando na questão do suicídio, mas é porque sempre que eu falo em depressão, me vêm as histórias tristes de suicídio, né? Mas vamos voltar ao nosso tema aqui. Esses eventos, como eu falei, apenas ativam algo que está dentro da gente. Mas a raiz é muito mais profunda ainda, né? E a raiz de tudo está nas traumatizações da infância. Mas não é o único
pré-requisito para se viver com depressão, né? E a criança, quando ela é ferida, que não foi amada, vista, valorizada adequadamente, a alma dela grita por isso, para ser vista, para ser aceita, para ser acolhida. E às vezes ela se sente muito cobrada, né? E se, passa a ser projeto dos outros, não consegue nem fazer as suas próprias escolhas desde pequenininho e aceita o que os outros impõem para ela. É manipulada e por aí vai um monte de disfunções na vida das crianças, né? Que nós adultos somos os responsáveis. Só que, eu vou falar nisso mais adiante, mas vou falar logo. Depois que nós somos adultos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando criança, eram os nossos pais. Mas quando eu me torno adulto, que sou um ser pensante, que posso modificar e trabalhar aquilo que não está legal em mim, aí sim, eu sou responsável pelas minhas doenças, pelas minhas escolhas, pela minha profissão, por tudo, né? Pelo meu relacionamento com amigos. Eu não tenho que estar. Muita gente fica só culpando. Foi você, foi minha mãe, não me deu dinheiro, exigindo, né, dos pais e se culpando pela infelicidade. Eu não vou dizer que eles tiveram a responsabilidade deles, mas agora nós adultos somos responsáveis pela nossa vida. Cabe a nós ficar onde está, se vitimizando ou procurar ajuda, né? E você está esperando que alguém lhe ajude, que vá preencher esses vazios e todas essas disfunções na sua vida? Isso te prende no passado, mas só você vai poder resolver isso, né? Porque às vezes os amigos tentam até ajudar, chamar, mas essa história de chamar, vamos sair, vamos se divertir. A depressão não é curada de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, essa história de se divertir, dá um alívio, né? Porque a pessoa para um pouco de estar pensando no problema, né? E aí, por alguns momentos se sente aceita, se sente acolhida, mas depois, quando volta para casa, que vai dormir, vem à noite, vem o dia seguinte, lá vem de novo os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, né? Mas que consequências essa depressão pode trazer para a vida de uma pessoa? Primeiro, você tem que observar quando você estiver com falta de energia, falta de propósito de vida, começa a se isolar, os amigos começam a se afastar porque já te chamaram tanto, já tentaram te ajudar, mesmo da forma deles, né? E você não quer. E você pode ter problemas no trabalho, falta constante pode gerar uma demissão, né? Certo? E o pior é você alimentar essa depressão, não aceitar ajuda, ir para as drogas ou bebida ou qualquer outro tipo de droga, né? Para aplacar essa dor, que eu sei que a pessoa que está depressiva, ela sofre muito, né? E acaba depois, quando o negócio cresce muito, alimentando a ideia de se livrar dessa dor. Porque às vezes nem os remédios conseguem ajudar, né? Tem que ter um conjunto de coisas para se sair dessa depressão. Primeiramente, aceitar. Eu tenho que aceitar que eu não sou onipotente. Eu tenho que aceitar, eu tenho que ser humilde e aceitar uma ajuda de um psiquiatra que vai me passar remédios para melhorar essa ansiedade e essa depressão. Na crise aguda é indispensável que você tenha acompanhamento. E depois, até você ir melhorando, você tem que continuar com acompanhamento do psiquiatra. Mais uma ajuda na questão do emocional, numa mentoria sistêmica, que é trabalhar com todos esses sintomas que a gente não vê, porque, veja bem, todas essas traumatizações da infância, elas só não levam a depressão, não, elas levam as doenças físicas também. Elas têm consequências dá consequências nas doenças físicas. Porque agora a depressão é uma doença que machuca muito, né? Uma doença física, você opera ali um órgão
que está disfuncional, não está funcionando mais, e se você tiver sorte, você vai continuar vivendo, né? Mas se você não se cuidar, a doença aparece em outro lugar. Porque o emocional continua dolorido, o emocional continua doentio, né? E eu tenho que aprender a me cuidar por inteiro, porque o corpo não é partes só. Antigamente, se trabalhava mais com o todo na medicina. Lá na Grécia, né? Hipócrates trabalhava com o todo. Não era visto apenas as partes. E depois Galeno veio com essa nova ideia de que curando um braço, curando uma perna, curando algum órgão, você estaria saudável, mas não é assim. Mas vamos lá, a psiquiatria pode lhe ajudar a tirar a fase aguda, mas você tem que, paralelamente, ter essa ajuda emocional, né? E procurar olhar para dentro. Todos temos traumas. Uns mais, outros mais fortes, né? Porque existem mães maravilhosas, mas não são perfeitas, mesmo sendo maravilhosas. Mas existem mães que machucaram muitos filhos, né? Mas elas fazem por maldade? Não. Elas fazem porque aprenderam que amar era isso. Amar era bater, corrigir era bater, não podia corrigir de outra forma. Não sabiam que corrigir de outra forma daria muito mais resultado do que com a dor, né? E tudo é um equilíbrio, né? Na vida. E muitas mães que julgaram os filhos, que humilharam. Mas por que uma mãe que ama faz isso com os filhos? Porque ela aprendeu que o amor é isso. Então a gente ampliando a nossa consciência, não é para a gente morrer de arrependimento. Ou também tem o outro lado, aquela mãe que protege demais o filho, né? Que não dá asas para ele voar, porque ela também tem os problemas dela, e esse filho provavelmente veio para encher o vazio dela, né? E ela protege esse filho e protege tanto que tira a força dele de ir para a vida, né? Então, nem uma coisa nem outra, nem machucar demais, nem proteger demais. E nós sabemos que muitos transtornos e doenças mentais são acompanhados de depressão, né? A borderline, quem tem borderline também tem depressão. Até a própria esquizofrenia, ela é seguida de estágios de depressão também. E uma que é bem marcante, que nós vemos a depressão bem constante, é a bipolaridade, né? A pessoa ou está na fase da bipolaridade ou está lá na euforia. E tudo isso precisa ser, como eu disse, ter o acompanhamento médico e o acompanhamento psicológico. E no trabalho da mentoria sistêmica é justamente trabalhar com os sistemas que você vive, levar a pessoa a conhecer o que ela viveu, né? Sem julgamentos, aceitar o que viveu, que muita gente tem uma venda nos olhos. Clientes chegam e dizem assim, minha mãe é uma santa, era maravilhosa, aí blá, 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 meu pai era horrível, aí demoniza um e bota o outro no pedestal. E a gente sabe que isso é uma interpretação da criança, né? Porque o primeiro amor da criança é a mãe. E muitas vezes é difícil, é dolorido você, às vezes, reconhecer que a pessoa que você mais amou, que você acha que lhe amava, quer dizer, que amava, que ama, na verdade, mas foi a pessoa que lhe embarrou na vida, foi a pessoa que lhe machucou mais, né? E isso é difícil. Então, a consciência sistêmica trabalha com isso, com identificando, né, o que está disfuncional na vida da pessoa e orientando para uma vida mais saudável. A gente fala só de comportamento, mas o projeto Genoma, né, que estuda a genética humana, já tentou por diversas vezes provar que a depressão é genética,
Mas ainda estão nesses estudos, né, avançando nisso, mas não foi ainda definido exatamente. Mas mesmo que ela tenha algum fator genético, o fator ambiental é importantíssimo para isso, porque a pessoa, a gente sabe que todo mundo traz as doenças genéticas que vêm da família, né? Mas geralmente a genética só vai se manifestar se aquele meio que a criança está vivendo é um meio doentio, né? Com muitas tensões, com muitos dilemas, com muito sofrimento. Para uns, outra pessoa. Vamos dar o exemplo aqui de gêmeos. Gêmeos que têm a mesma genética, né? Eles, se forem criados com famílias diferentes, uma família saudável, de boa alimentação, de amor, de carinho, ele pode ter vamos supor, uma bipolaridade ou uma esquizofrenia e ela não se manifestar. E o outro que foi, mesma genética, foi criado no outro meio, no outro ambiente, no outro terreno, que ele pode desenvolver a doença, né? Que é a mesma que o outro tem. A genética da esquizofrenia e o outro não. Então é por isso que eu quero mostrar que uma planta que você planta aqui no Brasil e a outra lá em Portugal, é a mesma planta, mas dependendo do terreno, ela vai dar frutos diferentes, até o sabor ser diferente. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E eu queria falar sobre uma curiosidade, né? Hoje a medicina está muito desenvolvida e essa parte do psique também, muitos psiquiatras surgiram, trazendo muitas contribuições, né, para essa melhoria. Mas eu gosto muito de ler e eu estava aqui lendo algumas coisas que eu costumo ler, né? E eu vi que eu encontrei lá nos anos 251 depois de Cristo, um santo chamado Santo Antão. Ele é um eremita que vivia no deserto. Olha o que ele dizia. Os sentimentos que roubam a paz, a alegria, né? A alegria e a verdadeira paz, né? Quais seriam esses sentimentos? Ele enumerou alguns. Ele falou da mágoa e rancor, a mágoa e o rancor pelo passado. Isso acaba com a pessoa. Que é justamente, não traz só a depressão, mas muitas doenças físicas vêm disso aí. O câncer é uma delas e muitas outras, né? Porque a gente é um todo, ninguém pode separar a mente do corpo, né? Outra coisa que ele fala é medo e ansiedade, é tudo que nós estamos falando aqui, medo e ansiedade pelo futuro. E o terceiro, ingratidão pelo presente, certo? Então, se eu estou aqui no presente, eu não estou grato pelo presente, pelo menos dar gratitude, agradecer porque eu estou vivo, porque apesar de tudo que me fizeram, me deram a vida, né? Se sacrificaram por mim, porque os pais se sacrificaram, né? Os pais não são perfeitos, mas eles se sacrificaram por amor. E muitos se sacrificaram muito. Mas, infelizmente, eles não tiveram a consciência, né, de compreender que muitas atitudes eram prejudiciais aos filhos, né? Mas vamos para frente. Mas a gente deve muita gratidão aos nossos pais. Essa minha postura de estar, às vezes, falando dos pais é porque realmente acontece isso, né? E a gente tem que aceitar. Aceitar não com raiva, aceitar com amor, porque e olhar para trás e imaginar seu pai e sua mãe pequenininho sofrendo tudo isso que você sofreu e talvez muito mais ainda, né? Porque se a pessoa tem consciência, as gerações vão melhorando, né? Os comportamentos vão melhorando. Então vamos lá. E a ajuda? Como a gente ajuda um doente assim? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que todo doente se torna uma criança. Por quê? Não, porque a criança precisa de ajuda, né? E quando a pessoa está doente, ela se torna uma criança porque ela está recebendo, ela fica esperando pela ajuda. E muitas doenças, muitos doentes às vezes não querem sair dessa postura de criança ou de vítima,
porque eles têm carência. A carência maior não é a doença, é a carência na alma, é a carência do amor, porque ele não ensinaram ele a se amar. Quando a mãe ou o pai ensina a criança a se amar, né, essa criança ela não vai precisar tá implorando o amor dos outros. Amar é bom, amar é dar e receber, né? Então ela fica nessa a depressão para algumas pessoas a depressão é uma doença de estimação. Elas não querem sair da depressão, sabe? Porque elas, talvez sendo depressivas, são mais compreendidas, as pessoas cobram menos, né? Talvez justifica muita coisa. Às vezes, não só a depressão, não só. Até tipo, ela é doente, nós temos que compreender, né? Mas vejam bem, as pessoas que estão ao redor também sofrem com isso. E as crianças podem repetir os modelos dos pais e dos antepassados, por conviver com essas doenças disfuncionais, né? A pessoa não tem culpa de estar depressiva. Se você chegou a esse estado, é porque você tem muitas dores na alma, mesmo. Mas isso precisa ser tratado. A medicação, como eu disse, ajuda, é importantíssima, mas a raiz da doença tem que ser destruída, né? Claro que você nunca vai apagar o que você sofreu, as suas traumatizações. Mas você pode ressignificar isso e viver. Ponto. Eu fui tratada assim, mas agora em diante eu vou me amar. Eu vou deixar lá atrás, no passado, com quem me fez isso, essa dor, esse sentimento ruim. Mas isso é um treinamento que a gente tem que fazer a vida inteira. Porque a nossa criança interior está toda hora puxando a barra da nossa calça, da nossa saia, querendo que a gente se haja como criança. E a gente tem, como adulto, ser o capitão do nosso barco, né? Ser o piloto do nosso carro. Dar para a nossa criança tudo que ela não recebeu, né? Abraçá-la, conversar com ela. Quando vier a humilhação, você fecha os olhos, você se imagina ali com a sua criança, abraça um travesseiro se estiver em casa e converse com a sua criança. Diga: agora eu estou aqui, eu sou seu pai e sua mãe. Eu estou lhe dando um amor que você não teve, vou lhe dar tudo, vou cuidar de você, mas não vou deixar você no comando da minha vida. Porque tem muito da criança, né? Querer estar no comando, querer se vitimizar, querer bater o pé no chão, fazer escândalo. Porque quem é que faz o escândalo? É o adulto? Não, é a criança que tem dentro dele, né? Que também não recebeu o limite. Porque tem os dois lados. Teve aqueles pais que deram demais, porque não tiveram, aí deixa a criança ser o adulto da casa, tomar conta da casa e decidir tudo, e os pais se submetem por medo de perder, porque são carentes, ficam dependentes, codependentes daquele amor do filho, né? Alimenta a depressão, alimenta qualquer atitude, e a gente tem que se tornar adulto para ver isso, até para dizer basta para um filho adulto, certo? Então, a gente já viu que essas feridas estão sempre se abrindo e a gente cada vez vai treinando e vai chegar um dia que elas vão ser bem brandas, né? A pessoa que se sente julgada toda hora, é porque ela foi julgada, né? Que não se sente valorizada, ela foi desvalorizada na infância, né? Então, é isso. O caminho é tratamento medicamentoso, parar de se vitimizar, olhar para frente, porque você é capaz, nós somos capazes de sair de qualquer lugar, sair desse poço escuro, né? E tomar uma atitude, porque quem vai sofrer com isso? Você, principalmente, vai continuar nessa vida sofrida, né? E as pessoas que te amam, que estão ao teu redor, que sofrem também com isso. E quando essas pessoas se forem, como é que você vai ficar? Você tem que ter um propósito de vida. Quando a gente fica dependendo do amor do outro, existem muitas situações que a pessoa só vai ter depressão e só vai ficar numa situação sem rumo na vida, já na idade
mais avançada, porque perdeu uma mãe do qual ela era dependente emocionalmente. Existe. Outro dia eu soube de um rapaz lá no Chile, com 35 anos, que depois da morte da mãe, depois de um ano da morte da mãe, ele se suicidou-se. Suicidou-se. Por quê? Porque ele não se amava, porque ele não foi ensinado a se amar. Ele dependia dessa mãe para tudo, até para viver. Não tinha objetivo, não tinha propósito de vida. E a mãe era a vida dele. Então, eu tenho que trazer o amor para dentro de mim, o amor de pai e mãe para dentro de mim. Porque quem quer amor perto é criança. A criança que precisa do amor perto, do amor do pai e da mãe, da atenção. Não, o adulto não. O adulto sabe levar esse amor e vai para frente na vida. Construir a sua vida, né? Mesmo com obstáculos, que a vida não é fácil, a vida não é alegria o tempo todo, a vida é sofrimento também. A vida traz doenças, a gente perde pessoas que a gente ama, e isso é sofrimento, mas a vida é assim. A vida é nascer, crescer e morrer, e isso é uma realidade. Que muitas pessoas que, como esse rapaz, acabam escolhendo tirar sua vida porque não tem sentido mais a vida, porque a vida dele foi embora, era a mãe. Então, fica aqui essas reflexões, e se vocês gostarem, repassem e coloquem aí e curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima vez.